Hoje é um dia de festa espiritual. Festa espiritual. E por que eu me refiro à festa espiritual? Porque hoje nós celebramos ou nós participamos da Santa Ceia. E a Santa Ceia é um tempo de festa espiritual. Eu tenho tido, nas últimas 2 semanas, nós temos tido algumas classes de discipulados com algumas pessoas, né? E algumas pessoas têm me feito alguns questionamentos a respeito da Santa Ceia, no sentido de entender biblicamente o que representa a Santa Ceia. Então, hoje, porque é um dia de Santa Ceia, né? Eu quero, a minha proposta para você nesta manhã é que nós possamos estudar juntos a palavra de Deus no sentido de aprendermos, né? No sentido de sermos doutrinados, digamos assim, sobre a Santa Ceia. Quando se fala de Santa Ceia, ou quando se fala de alguns temas na Bíblia, né? Basicamente dos 2 sacramentos deixados por Jesus, que é Santa Ceia e batismo. Quando se fala disso, aparecem muitas dúvidas, e muitas igrejas trabalham diferente. Nós reconhecemos isto, né? Mas nós trabalhamos na linha que nós cremos diante de Deus, que é a que mais identificamos ou é a que mais nos parece correta. Então, é sempre bom dizer, né, que nem toda igreja participa da Santa Ceia da mesma maneira. Porém, a Santa Ceia é algo que não pode separar o povo de Deus, ao contrário, a Santa Ceia é algo que deve vir para unir o povo de Deus, amém? Então, que bom que hoje é dia de Santa Ceia, é um dia aguardado por muitos, né? Eu, por exemplo, gosto demais de culto de Santa Ceia. Alguns de vocês, às vezes, falam isso comigo, que também gostam do culto de Santa Ceia, mas tem muitas pessoas que fogem do culto de Santa Ceia. Tem muitas pessoas que fogem do momento da Santa Ceia. E a nossa proposta nesta manhã é que a palavra de Deus seja clara para você, no aspecto de que você que aguarda com expectativa o dia da Santa Ceia, você possa aguardar muito mais a partir de hoje, entendendo tudo aquilo que vamos estudar. E você que corre da Santa Ceia, ou que não toma a Santa Ceia, por alguma razão, que você entenda, e isso eu quero que você entenda bem, que você entenda que não tem nada diante de Deus, se você é um filho de Deus, se Jesus Cristo é o teu Salvador, não tem nada que possa impedir você de tomar a Santa Ceia. Então nós vamos juntos, eu quero que você venha comigo num dos textos mais conhecidos e mais pregados do dia de Santa Ceia, e é para lá que nós vamos, 1 de Coríntios, nós vamos ler do capítulo 11, 1 de Coríntios 11, nós vamos ler do 23, vamos começar aí do 23, amém? E vamos meditar, eu vou dar para vocês muitas passagens bíblicas, tá bom? Vocês já sabem, aqueles que talvez não trazem, não tem tempo de anotar, você já sabe muito bem que tudo isso fica exposto no nosso canal do YouTube e você passa a ter acesso durante a semana e fica lá para que você possa, né, qualquer dúvida, voltar e ouvir novamente. A palavra de Deus, então, 1 Coríntios 11, 23 ao 30, nós vamos ler, mas antes de ler, fecha os teus olhos e nós oramos. Pai, no nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha sobre nós, dando-nos a unção, teu Espírito venha sobre nós, dando-nos a autoridade, Pai, para que a tua palavra seja pregada tal e qual ela é, que seja um dia de aprendizagem, de aprendizado para a tua igreja, Senhor, que possamos, ó Deus, ser vivificados, enquanto estudamos a tua palavra, em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, 23 ao 30, porque eu recebi do Senhor, isto é Paulo falando à igreja de Coríntios, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo dado graça, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo,
Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Esta é a palavra do Senhor para esta manhã. Alguém disse que o maior erro da história é não aprender com os erros da história. Por isso, nós temos a chance de estar sempre aprendendo com aquilo que aconteceu nas nossas vidas, com o nosso passado, com os erros do passado, com os acertos, né? Sempre aprendendo para que esta aprendizagem, ela possa ser, então, colocada em prática no nosso presente e no nosso futuro. E Paulo, ele fala, neste momento que nós acabamos de ler, Paulo está doutrinando a igreja de Corinto. Ora, não é necessário você estudar muito a Bíblia, só necessário você ler o livro de Coríntios para você entender que a igreja de Corinto passava por uma situação muito difícil. A igreja de Corinto não estava entendendo a Santa Ceia, a igreja de Corinto não estava entendendo certas doutrinas da Bíblia, e aquilo estava uma bagunça enorme, aquilo estava uma desordem enorme. Por isso, então, Paulo, ele escreve a carta, como diria eu, no bom português, para colocar os pingos nos is, para que a igreja pudesse entender aquilo que ele queria dizer, porque a igreja estava passando por um momento de muita carnalidade. Se você estudar aí a palavra de Deus, do capítulo 11 até o capítulo 15 de Coríntios, você vai entender o que eu estou falando. E Paulo, então, exorta a igreja a viver na unidade do Espírito. Esta exortação, Paulo dá também, não somente aos coríntios, mas Paulo dá também essa exortação aos efésios, quando ele diz em Efésios 4:3, ele diz: rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E o versículo 3 é chave para nós, quando diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está clamando à igreja de Coríntio. Olha, ele diz: rogo-vos a Efésios, e eu quero usar este Efésios para se enquadrar naquilo que estamos falando da igreja de Coríntio. Ele diz: rogo-vos, pois, que andeis como é digno da vocação. Eu e você temos uma vocação, eu e você temos um chamado, amém? Ah, pastor, mas eu não entendo o meu chamado. Que você não entenda é uma coisa, mas que Deus te chamou é fato. Todos nós temos um chamado. E Paulo, ele continua nessa mesma tônica em Filipenses 1:27, quando ele diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Deixa eu te dizer, quando a igreja, ela perde isso aqui, ela vira bagunça. Quando a igreja perde essa vida na unidade do Espírito, quando a igreja perde essa unidade no Espírito pelo vínculo da paz, a igreja vira uma desordem. E a igreja de Corinto estava esta desordem, e Paulo então estava chamando a atenção da igreja. O dia da Santa Ceia, ou o momento da mesma para eles, tinha perdido todo o significado. Quando você lê a palavra de Deus em Corinto, você vai ver que eles estavam confundindo completamente o dia da Santa Ceia, e estavam fazendo ou tudo menos o que deveria ser feito. Eles faziam festa, mas os seus corações não estavam em festa. Quando eu te digo que a Santa Ceia é um dia de festa espiritual, eu me refiro exatamente a isso, que festa, para você estar em uma festa, o seu coração precisa de estar em uma festa. Você pode estar em uma festa enorme, todas as pessoas estarem se alegrando, mas se o seu coração não está bem, aquela festa não é festa para você.
A Santa Ceia é dia de festa, então é preciso, e eles estavam fazendo isso, o egoísmo estava reinando na igreja de Corinto. E quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver que cada um estava fazendo aquilo que queria. Eles não compartilhavam os alimentos. Eles julgavam uns aos outros. Eles tinham aqueles famosos grupinhos. Maior praga que pode existir dentro da igreja, uma das grandes armas de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, são os chamados grupinhos. Eu só me relaciono com este, com este, com aquele. A igreja tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós somos um corpo, e quando falamos de um corpo, nós falamos de uma família. Então, está dizendo a palavra de Deus que todos temos que amar uns aos outros da mesma maneira. Então, quando a igreja, ela ama mais a uns do que a outros, se relaciona mais com uns do que outros, então ela cai no mesmo problema que estava caindo a igreja de Corinto. A ideia é comunhão para todos, a ideia é de comunhão entre todos. Então este é o perfil da igreja de Corinto. Antes de entrar na análise do nosso texto, vejamos o que diz o pré-texto. Antes de nós entrarmos na análise, a partir do versículo 23, vejamos o que diz o versículo 22. Porque nos fala de grande falta de entendimento com relação à santidade de Deus. E diz: não tendes vós porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Paulo, então, está atacando a falta da unidade da vida em espírito da igreja de Corinto, e agora sim, no versículo 23, o apóstolo começa a dar à igreja aquilo que ele tinha recebido de Deus. Presta atenção nisso. No versículo 23, ele começa a dar à igreja aquilo que ele tinha recebido do Senhor, e ele começa a falar, e ele diz que o pão é o símbolo, e ele vai dizendo o que Cristo estava dizendo. Ele quer explicar o que é que Cristo estava dizendo quando Cristo disse: meu corpo será partido por vocês. Ele começa a explicar isso. Porque o corpo dele foi completamente partido. Tudo tem uma razão, tudo tem um significado, tudo tem um propósito. Não há nada na Bíblia que foi escrito sem propósito. Tudo tem propósito. Tudo tem significado. Tudo tem razão por estar escrito ali. Por que o corpo dele foi partido? Para que nós tivéssemos a real noção do nosso pecado. Ou seja, o corpo de Jesus Cristo, ele não se susteve fisicamente como homem, ele não se susteve quando o meu e o seu pecado foi posto no corpo dele. Então, a igreja precisava de entender isso. No versículo 24 ele diz: em memória de mim. Tem alguma coisa na sua vida que você gosta de recordar? Todos nós gostamos de recordar coisas boas, é assim ou não? Mas também recordar momentos de fracasso também é bom e te ensina. Momentos que você errou e que você aprendeu com seus erros é bom e te ensina. Agora, aqui não está falando disso. Aqui está falando no sentido de que você tem que recordar aquilo que Cristo fez. É bom recordar isto. Se trata muito mais de recordar a morte de Cristo, veja bem. Se trata muito mais de recordar a morte de Cristo, porque se trata de entender a morte de Cristo. Quantas pessoas estão dentro das nossas igrejas e não entendem por que Cristo morreu? Talvez seja o maior absurdo você escutar isto, né? Mas se trata de entender a morte de Cristo, a ponto de saber que se não fosse pela morte de Cristo, nós não seríamos nada, nós não seríamos sequer filhos de Deus, se não fosse a morte de Cristo. Ele fala do cálice, fala que o cálice é o novo pacto, fala que o cálice é a nova aliança. O velho pacto foi quebrado, porque o velho pacto, ele era assinado com sangue de bodes e de cordeiros, com sangue de animais.
O velho pacto, ele não se sustentou, ele não podia se sustentar. Então precisava de vir um novo pacto. E nesse contexto, o autor de Hebreus, que não me importa quem escreveu Hebreus, porque muita gente questiona quem escreveu Hebreus, não é importante neste momento. Ah, foi Paulo, foi Apolo, foi Lucas, não me interessa. Está em Hebreus, eu não sei quem escreveu, mas a palavra de Deus diz em Hebreus 9, 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O novo pacto é vigente porque foi assinado com o sangue do Cordeiro perfeito. Precisava disso, e Hebreus, ainda na mesma linha, no capítulo 9, versículo 13 e 14, se voltamos um pouquinho, o autor de Hebreus estava falando, versículo 13, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, agora veja bem o que diz o versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para que servirdes ao Deus vivo. O sofrimento do pecador, meu irmão, ele está na consciência. E é por isto que muitas vezes a pessoa tem problemas na sua consciência, e tem problemas psicológicos, e eles vão aos psicólogos, e receitam para eles remédios, e mais remédios. Eles vão buscando uma liberdade, e ficam mais escravos dos remédios que são receitados, porque não entendem que é um problema do pecado. E o pecado, ele acusa. O pecado acusa, o pecado tira a paz, o pecado tira a nossa liberdade. Então, quando acontece isso, a pessoa precisa de quê? Precisa de perdão. Ela precisa de sentir o que nós cantamos hoje aqui. Do amor de Deus. Ela precisa de ser encontrada por este amor de Deus. Uma pessoa me falava nessa semana, ela me diz assim, olha, a minha relação com Deus está num momento de muito pouca fé. O que eu tenho que fazer? Estou sem fé. E, obviamente, não é uma pessoa cristã, então, conversando com ela, eu disse para ela assim, e o que é que você... Fala-me mais de você. Ela falou assim, quando eu não tenho paz, quando eu estou estressada, a minha solução é fumar maconha. E eu disse para ela, e como você se sente depois que você fuma maconha? Me sinto muito bem. Eu fico leve, é uma jovem de 34 anos de idade, eu fico leve e tudo. E depois? O que acontece? Você tem que fumar de novo? Ela falou assim, mas se não passar, eu também já não fumo mais, porque eu não sou viciada. Não, eu fumo, mas eu não sou viciada. Eu falei, se você deixar, eu vou te apresentar o Deus da Bíblia. Se você quiser, e se você conhecer, isso aconteceu comigo na quinta-feira agora, se você quiser, eu vou apresentar para você o Deus da Bíblia. E você vai entender aquilo que nós entendemos. Tem um versículo que foi escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz que se conhecemos a verdade nos faz livre, e se você entender o Deus da Bíblia e conhecê-lo como nós conhecemos, eu te garanto que você não vai precisar mais de usar nenhum tipo de droga para você se sentir livre de nada. A consciência do pecador o leva novamente. Quantas pessoas estão dentro de nossas igrejas e estão sofrendo com suas consciências por estarem colhendo frutos de seus pecados sem entenderem que o pecado é um ato contra Deus. É um ato contra Deus, primeiramente. E essa pessoa precisa, então, de passar por este processo para entender isso. E Paulo, ele continua explicando no versículo 25 e no versículo 26, tem um termo no 25 e outro no 26 que eu quero muito a sua atenção nesta manhã. Diz assim o versículo 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eu quero chamar a sua atenção para esta palavra memória, para este termo em memória de mim. Estudando esse texto, eu analisei, o original é a palavra anamnesis. O que é que significa isto? Significa lembrar sempre. Veja bem isto. Tem uma conotação de estar lembrando todo o tempo. O que Paulo está explicando para Corinto é que aquilo que Jesus tinha falado, né? E Jesus falou, olha, façam isso sempre em memória de mim, ou seja, continuem fazendo isso, façam isso. Então, sabe, meus irmãos, eu tenho tomado isso para a minha vida. Está muito rápido, pastor Ron? Tá bom? You good? He's doing a good job? Ok, thank you. Então, o que eu tenho tomado para a minha vida é estar fazendo sempre. Eu conheci, e eu sempre falo isso, um casal de pastores, e quando eu os conheci, já 20 anos atrás, eles já estavam, os dois, com uma faixa de 80 anos de idade, já eram pastores aposentados, e nunca mais tive contato com eles. Mas aqueles missionários, eles me ensinaram uma coisa maravilhosa. Eles falaram comigo assim, que eles participavam da Santa Ceia, ele e ela, todos os dias de manhã. Eles começavam todos os dias de manhã participando da Santa Ceia do Senhor. Lembrando, estar lembrando, a palavra anamnesis quer dizer lembrar sempre. A mente e o coração do crente no momento da Santa Ceia deve estar na pessoa de Cristo. A mente deve estar na pessoa de Cristo. Não pode estar em outro lugar, não pode estar em outro lado. Cuidado com isto. Não pode estar participando da Santa Ceia pensando se o seu time tomou de 4. Você não pode estar participando da Santa Ceia pensando na morte da bezerra. Não sei como é que o pastor vai traduzir isso, mas bom. Você não pode. Quando o crente está na Santa Ceia, ele deve estar lembrando todo o tempo aquilo que o Senhor Jesus fez para ele na cruz. Estamos entendendo a palavra de Deus? Não se trata de recordar a boa ação que você fez nesta semana, não é isto. Não se trata de recordar, mas essa semana eu fui bem, essa semana eu li a Bíblia, essa semana eu perdoei 2 pessoas. Não, não, não. Se trata de estar recordando não a sua boa ação, mas se trata de recordar a ação dele na cruz. A ação dele na cruz. Deixa eu ir rápido, porque senão não temos tempo. Versículo 26 diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, e aqui a palavra é anunciais. Anunciai. O original é a palavra katagelo, que significa proclamar o regresso de Cristo. Veja bem a verdade disso, meu irmão. Todas as vezes que eu e você participamos da Santa Ceia, nós estamos anunciando a volta de Cristo. Olha a importância disso, olha a verdade disso, olha a grandeza disto. Por que eu digo que você não pode deixar de participar da Santa Ceia? Porque você está deixando de anunciar o Evangelho. É isso que fazemos na Santa Ceia, nós anunciamos a morte dele para que o mundo entenda o que temos na sua morte. O que temos na sua morte. E também anunciamos a volta dele para que o mundo tenha esperança. Foi o que falei com essa menina. Foi o que falei com ela. Eu falei para ela, eu vou te chamar de menina porque você tem idade para ser minha filha, né? Então foi o que eu falei para ela. O que está faltando é esperança. E ela me dizia, como ter esperança? Esperança em quê? Olha os questionamentos dessa jovem de 34 anos. Esperança em quê? Não dá para ter esperança. Olha o meu país, ela é mexicana. Olha o meu país. Não dá para ter esperança. A corrupção tomou conta do meu país. Eu saí correndo de lá. As pessoas estão sem esperança. Então, quando eu tomo a Santa Ceia, eu anuncio a morte de Jesus. E que é o que eu estou anunciando quando eu tomo a Santa Ceia. A morte não foi o fim,
Ele está vivo. Este é o anúncio. E o versículo 28 continua, não vamos ter tempo para tudo, mas veja bem, versículo 28 diz, examine-se, aqui eu quero a sua atenção enorme agora. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Aqui eu encontrei uma palavra original para examine-se, e eu fiquei louco quando estava estudando isso, diz assim, o original é a palavra dokimasso, que significa teste de discernimento. Presta atenção aqui comigo, por favor. Examine-se, é um teste de discernimento. O verbo dokimo, que dá original a esta palavra, ele quer dizer autoaprovação. Veja bem isso. Eu faço um exame em mim mesmo para que eu me aprove. Veja bem isso. Veja bem isso. Se trata de um teste próprio, ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você. É você e você. Você e você. Somente você pode fazer. Você e a sua alma, você e o seu corpo, você e o seu espírito. Somente você pode fazer isso. Não tem que examinar o seu irmão. A igreja de Corinto estava fazendo tudo errado. Que fácil é para nós examinarmos o nosso irmão e apontar os erros dele. Fácil demais. Todo mundo tem erro, todo mundo tem defeito. Se querem os meus, te dou uma lista. Uma lista. Aí. São poucos não. Minha esposa que o diga. Então, veja bem que é um exame com você. E aqui é um ponto super importante, irmãos, da nossa meditação, porque eu quero te falar então como que é este exame, tá bom? Todo ser humano que recebeu a Cristo, ele está apto a participar da Santa Ceia, amém? Amém? Santa Ceia não é um privilégio de um grupo, Santa Ceia não é privilégio dos batizados, Santa Ceia não é privilégio de um grupo, dos líderes, Santa Ceia não é um privilégio da igreja A, B ou C. Santa Ceia é um privilégio de todo filho de Deus. Todo filho de Deus pode participar, mas lembre-se que você tem que discernir espiritualmente o corpo do Senhor. Santa Ceia não é para conversão, irmão. Santa Ceia é para convertidos. Presta muita atenção nisso. Qual é o objetivo desse exame? É entender a responsabilidade do ato. Neste ponto, eu quero te chamar a atenção por um comentário do pregador Charles Spurgeon, e ele diz assim, o crente deve inquirir seu coração. Presta muita atenção nisso, irmãos. O crente deve inquirir seu coração a ponto de saber se para ele o fato de tomar a Santa Ceia não é uma mera formalidade. Olha o exame que tem que ser feito. Ele deve vir à mesa com inteligência e saber o que é que ele está fazendo. Qual que é a matéria do exame? Charles Spurgeon continua explicando e ele diz, é uma festa, portanto, o crente deve examinar se ele está realmente em festa e ainda lembra que, para estar em festa espiritual, você tem que estar vivo espiritualmente, porque os mortos não falam. Pastor, mas se é para estar em festa, eu não posso porque eu estou triste hoje. Então você não entendeu nada. É uma festa espiritual. Então participe da Santa Ceia e deixa a alegria do Espírito Santo invadir o teu coração. Perguntas que devem ser feitas neste exame. Tem o apetite espiritual? Como vou comer? Quando vou comer? Se trata de recordar a morte de Cristo, olha a pergunta que deve ser feita. Acredito eu na morte de Cristo? Vivo eu sua morte, ou seja, tenho eu vida na morte de Cristo? Perguntas que devem ser feitas. E por último, analisamos o versículo 29, diz, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Espírito. Aqui, a palavra que eu quero chamar a atenção de vocês é indignamente, porque existe muita confusão dentro das nossas igrejas por esta palavra. Muita confusão, muita confusão. Tá bom? E quando você estuda, você vai encontrar que indignamente, o original é a palavra anaxios, que significa sem respeito ou sem reverência.
Tomar a Santa Ceia indignamente é tomá-la sem respeito e sem reverência. Poderíamos agregar aqui sem distinguir, ou sem discernir, ou participar ainda superficialmente. Ah, mas eu pequei hoje, antes de sair de casa, briguei com a minha esposa. Você pecou hoje, pegou ontem, vai pecar amanhã. Ah, mas eu levantei. Nada. Não tem nada que você não possa pedir perdão e que você não será perdoado. Nada. Nada. Peça perdão, seja perdoado, perdão, e entre na festa. Não temos tempo, mas o versículo 30 diz que por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Sabe, eu já ouvi testemunhos de pessoas que foram curadas no momento da Santa Ceia, quando entenderam o significado da Santa Ceia. Eu oro nesta manhã para que Deus te abençoe de maneira tal que você entenda, porque hoje é dia de festa, eu quero que você fique de pé, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Não sei se os músicos podem nos ajudar, por favor. Teríamos muito mais material para cortar, irmãos, mas não temos tempo. Né, Abner? Muito material para cortar. Mas não temos tempo. Infelizmente não temos, mas eu espero sinceramente que tenha ficado no seu coração. E que hoje, antes de você participar da Santa Ceia, você possa entender. Estamos aqui para te servir, assim que se tem alguma coisa que você não entendeu, procure-nos e vamos conversar. E vamos estudar junto a palavra de Deus. Eu chamo a sua atenção para Mateus 26, versículos 26 ao 28 nesta manhã. A palavra de Deus diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ele nos manda tomar, ele nos manda beber, ele nos manda comer. Façamos todos juntos, amém? Esperai uns pelos outros, assim que eu convido você agora que passe à frente, tome o seu pão e o seu cálice que está aqui, todos vocês que vão participar, passe à frente por favor, pode vir, tome o seu pão, tome o seu cálice, retorne para o seu lugar e esperamos e participemos todos juntos da ceia do Senhor nesta manhã. Se você é um filho de Deus, você está convidado a participar conosco. Pastor, mas eu ainda não recebi a Cristo como meu Salvador. Você pode fazê-lo agora. Você pode fazê-lo agora, neste momento. Fala: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu reconheço-te como o meu Senhor, o meu Salvador. Entrego a minha vida a ti para que tu sejas o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Faça isso neste momento. Pergunte para você mesmo neste momento. Feche os teus olhos, igreja, agora, por favor. Já pegou o teu pão? Já pegou o seu cálice? Tenho apetite espiritual. Ninguém pode fazer esse exame por você. Agora é você e você. Se a sua resposta é positiva, clame a Ele e diga: aumenta, Senhor, o meu apetite espiritual. Quantos podem orar desta maneira, Senhor?